8 minutos, hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro, e nós estamos iniciando o nosso programa Governo Transparente. Que alegria falar com vocês nesta quarta-feira maravilhosa. Antes de eu falar com o meu grande amigo secretário Gilvan, que já está aqui, que é o nosso secretário de Recursos Urbanos. Recursos urbanos, né? Não é recursos humanos, mas não. Recursos humanos, eu quero aproveitar para deixar alguns recadinhos para vocês sobre a nossa programação da Prefeitura Municipal. Você que ainda não pagou o seu IPTU, fique ligado para a programação do IPTU. Você pode entrar lá no site da Prefeitura, www.prefeitura de Alto Horizonte, vixe, agora eu me confundi até a alma, www.prefeituradealtohorizonte.gov.br e emitir aí o seu boleto do IPTU para pagar. Ou você pode procurar também a Secretaria de Recursos Humanos, de Arrecadação, lá na Prefeitura, e poder fazer a emissão. Hoje as coisas tá bugada na cabeça aqui, vou te contar um negócio. Então, gente, essa é uma das nossas ações da Prefeitura. A outra é que nós já estamos com a programação do Alto Horizonte Show pronta, como todo mundo sabe. E para você que vai participar do nosso evento do município, já pode começar a juntar as suas notas fiscais para trocar pelo ingresso. Tá certo? Não se esqueça, no valor de R$ 2.000 em compras e notas fiscais, você troca aí pelo ingresso, pelo passaporte, para aproveitar aí os 3 dias de evento do Alto Horizonte Show, tá bom? Semana que vem, nós já temos a programação do Carnaval, que já está sendo divulgada, e nós esperamos você e sua família. A secretária de Cultura, Jeane, vai estar aqui semana que vem, para poder falar como é que vai ser o nosso evento. Só lembrando que o evento é gratuito e é para toda a família. Você pode levar sua criança, seu filho, papai, a vovó, o vovô, todo mundo para participar desse momento especial lá no nosso Parque de Exposição Agropecuária. Lembrando também que a Secretaria de Cultura disponibilizou aí 3 dias da programação do Carnaval, aonde nós vamos ter lá no Clube Municipal, das 14 até as 18 horas, um momento para a família também, para os amigos, para os visitantes que tiver aqui em Alto Horizonte. O clube vai estar aberto das 14 às 18 horas, de sábado a segunda-feira. Tem programação com banda de samba e também tem DJ que vai estar tocando. À noite tem aí a programação para toda a família, você é o nosso convidado especial. Então vamos falar com o nosso secretário de Recursos Humanos, Gilvan, que está aqui, que hoje veio falar um pouquinho das ações voltadas da Prefeitura Municipal. Antes disso, eu quero que ele apresente e também comente aí como é que foi aí o ano de 2022 e como é que está a programação de 2023. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao nosso programa Governo Transparente. Bom dia a todos, bom dia, Edivan. Primeiramente, é um imenso prazer pela terceira vez, né? Terceira vez. Novamente, 2023 a primeira vez. E falar que a Prefeitura de Alto Horizonte, ela preza muito pela transparência, inclusive o Borges, ele cobra isso, não só nós, da administração, e eu acho que isso preza em toda a administração pública, isso é primordial. E primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, que vim esclarecer algumas orientações, passar algumas orientações para alguns servidores e para a população em geral, que tenha alguma dúvida em relação ao Departamento de Recursos Humanos e divulgar também algumas Mudanças, na verdade, mudanças que tiveram para melhorar, né, para melhor. Isso é bastante importante frisar. E, inclusive, ontem nosso colega Léo veio, né? Inclusive, foi super proveitoso. Que hoje o nosso assunto também está ligado à parte que ele também citou. E hoje a gente veio falar principalmente do portal de transparência. Portal de transparência que hoje é tão cobrado, que envolve a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Que todo servidor, não só o servidor, como o contribuinte individual e qualquer cidadão, na verdade, né? Ele tem que ter acesso de maneira simples, rápida, isso em qualquer instituição. Inclusive, a gente teve uma reunião super bacana na sexta-feira que a gente abordou isso, que é o que a gente preza e tem que manter, não adianta você iniciar e não ter continuidade. E pautando nesse critério da transparência, hoje nós estamos com um portal de cara nova, que inclusive foi uma reivindicação há muito tempo,
que inclusive eu gostaria de parabenizar ao Edjane, a Angélica, que inclusive o João Júnior faz parte da Secretaria de Transparência. Depois de muita cobrança do nosso sistema, o Mega, a gente veio implementar essa ferramenta, que a gente conseguia, por exemplo, era uma reivindicação há muito tempo da administração e que agora veio ser implementada de fato. Que a gente precisava, você hoje, por exemplo, você imagina um servidor, nós, gestores, e os servidores, você ia buscar uma informação no portal e você não conseguia. Você buscava, queria saber o nome de um servidor, você sabia, mas você não tinha as informações 100% que você precisava buscar, por exemplo. Ele tá lotado onde? Mas qual que é a função dele? Só lembrando, se eu estiver errado, você pode até me corrigir, que essas informações elas existiam no site. Exatamente. Só que eram mais difíceis de ser acessadas. Não que a prefeitura, de uma forma geral, para quem está ouvindo a gente, colocava isso para as pessoas não encontrarem. Mas é porque o site foi criado dessa forma. E aí, conforme o tempo foi passando, a Secretaria de Recursos Humanos, junto com os outros secretários, viu essa necessidade de ser mais transparente no sentido das pessoas terem mais acessos a chegar, por exemplo, na Secretaria de Recursos Humanos e ter ali o local onde achar o nome do servidor já com todas as informações já pronta, né? Exatamente. Inclusive, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que foi relatado isso para ele numa reunião que nós tivemos, que lá você tinha somente o servidor, ele tem um vencimento, a remuneração mensal, só que aí, por exemplo, ele entrava de férias, ele tirava licença por qualquer motivo, só que isso não estava transparente. Tá, mas aí eu não tenho a data de início, a data de término, até mesmo, por exemplo, isso facilita para o servidor que não precisa necessariamente ele estar indo ao RH. Então, se ele puder ter essas informações no portal de transparência, e isso, hoje, com a tecnologia que está super avançada... Na palma da mão. Na hoje, palma da celular, mão, né? inclusive, né? Inclusive, assim, se ele puder ter essa informação independente de qualquer lugar que ele esteja, ele consegue ter acesso. Não necessariamente, por exemplo, a prefeitura está de recesso, ou algum feriado, etc. Então, se eu... deixa eu olhar quanto que eu recebi no mês passado. Mas meu salário veio diferente. O que aconteceu? Então, quando você entra nessa ferramenta, no portal, então lá vai estar descrito tudo. O que você recebeu, por que você recebeu a menos, a mais, etc. Então, essa melhoria do portal, ela foi, assim, excepcional. Inclusive, eu volto a parabenizar a equipe da Transparência, que tem nos ajudado, está nos ajudando, e atrelado a isso, no portal lá do servidor, foi incluso alguns formulários, que inclusive a gente tinha uma deficiência, e hoje, por exemplo, no DF, não só no DF, que inclusive a gente implantou aqui em Alto Horizonte, e outros municípios também já existe isso, que é o índice de redução de papel. Então, que é, na verdade, a ferramenta digital. Esse é o termo utilizado. Então, quanto menos papel você utilizar, melhor. Até mesmo questão biológica, claro, né? Meio ambiente, a logística reversa. Então, assim, tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, quanto menos papel você tiver, melhor. Só que isso vai com o tempo. Não é de hoje que você muda uma cultura. Então, hoje, tem pessoas que preferem o papel, elas preferem fisicamente. Então é algo que a gente está habituando, inclusive o portal ele veio para isso, ele está aprimorando, e inclusive já teve essa evolução que é muito significante. E exclusivamente na área de RH, o servidor, alguns formulários ele não tinha. Eu preciso solicitar uma licença-prêmio. Mas onde que eu consigo essa informação? Qual formulário? Eu tenho que ir no RH. Então, hoje, com essa ferramenta, não é mais possível fazer isso. Então, eu consigo, eu preciso entrar de férias, eu vou lá, baixo o formulário, preencho, encaminho tudo via sistema, sem necessariamente precisar imprimir. E, inclusive, nós temos a assinatura digital, alguns servidores, inclusive, alguns conseguem fazer isso. Sim. No portal do governo, que é mais seguro, mais tranquilo. Então, tudo isso ele consegue fazer
de qualquer lugar que ele esteja. Mas aí o servidor que está em casa neste momento deve estar se perguntando assim, Gilvan, mas eu não sou muito fã da tecnologia nem do computador. Eu posso procurar a Secretaria de Recursos Humanos para requerer tanto a férias quanto esse pedido de licença lá na secretaria ou vai ser feito somente pelo site? Então, é igual eu falei para você. Então, como é questão cultural, leva um tempo para as pessoas se adaptarem, então é algo novo que para a gente que está instalando, está implementando, mas esse suporte vai existir sim, mas a estratégia é que ela não exista. Então, assim, quanto menos possível, melhor. Porque evita desgaste, por exemplo. Às vezes o servidor ele tem 2 horas de intervalo para o almoço. Mas ele tem outras coisas pra Exatamente. fazer, né? Então, mas às vezes ele quer levar o filho no médico, ele quer descansar, que é um direito dele, naquele período de 2 horas de almoço. Então ele vai resolver outras coisas. Então, se ele puder fazer isso tudo virtual, então não há necessidade dele estar Esse indo no sistema, então, que está sendo implantado, ele vale até para o servidor que quer, às vezes, que vai ao médico, traz um atestado, ele pode fazer escanear na casa dele e ali enviar via sistema também. Exato. Inclusive, nós temos um decreto vigente no município regulamentando o atestado médico. Então, o atestado médico, o prazo é 48 horas. Isso, todos os gestores estão orientados, inclusive os que não estão, a gente está sempre reforçando, às vezes acaba que esquece, mas o prazo de atestado hoje é 48 horas. Para o protocolo. Para o protocolo. Isso, Então, a partir do momento que você vai no médico, você tem o pedido de atestado, você tem o prazo de 48 horas para protocolar na prefeitura. 48 horas. Por que a gente estabeleceu esse decreto? Porque às vezes chegava o servidor, ele tinha uma cirurgia, por exemplo, cirurgia o médico atestava 45 dias. Então hoje todo mundo sabe que nós somos regime geral, que é o INSS. Então hoje o servidor ele tem um atestado de 16 dias, é INSS. Então, assim, não é regra da prefeitura, não é nós que inventamos. Isso. É uma coisa, é importante deixar isso bem claro, porque o servidor que tiver um atestado de 15 dias, ok, é o prazo legal. É a prefeitura, ela vai pagar os 15 dias, 16º, se ele tiver aptidão para retornar ao trabalho, então ele vai voltar ao normal, se ele tiver liberado pelo médico. Mas se o médico entregou 16 dias, 20 dias, 30 dias... Então, ele vai direto para o INSS. Então, o que acontecia na maioria das vezes? O servidor ia na secretaria, que é o correto, né? Se o chefe imediato, ele tem que notificar, ele tem que saber por que o servidor não está indo. Então, tinha um atestado de 30 dias, só que aí, como a nossa folha, ela fecha no dia 15, então ele mandava o atestado no dia 15. Só que o atestado dele foi no dia 1º. E nesse intervalo, ele já está afastado. Mais de 30 então ele ficava dias. do dia 1º ao dia 15, sem bater ponto ou sem requerer, e só entregava no dia 15. Não. Também. Só que aí, por exemplo, lá no INSS, nós temos que mandar um documento informando que aquele servidor vai estar afastado das atividades após o 16º dia. Só que aí o atestado chegava bem depois. Por exemplo, chegava dia 20. Você estava informando, mas não tinha um comprovante de como estava afastado. Às vezes acontecia do servidor chegar, o atestado por algum motivo, não sei qual, o atestado perdia. O atestado perdia, chegava atestado depois de 60 dias. Então, a gente foi lá e reestruturou isso, reorganizou para estabelecer um prazo. Como que vai ser feito? E deve estar sendo feito. Tem um atestado, independente se ele é de 15 dias, 20 ou mais, todo atestado não tem como estar comparecendo ao trabalho. Nós temos inclusive a ferramenta via e-mail, ele pode ser mandado no e-mail. Até aqueles atestados, por exemplo, você vai no dentista, o dentista dá um dia de atestado, também é válido. Exatamente. Sendo atestado, por exemplo, de um dia, 2, 3, pode ser encaminhado para Exatamente. RH. Lembrando que o original deve ser encaminhado com a frequência, né? Então, ele vai somente notificar o gestor. É importante deixar isso claro, porque às vezes, eu vou mandar para o RH e não aviso o meu gestor. Não. Porque às vezes, você notificou quem? Só o RH? Então, assim, o RH não tem como notificar o gestor. Recebem praticamente a notificação de todo mundo, né? Exato. Então, é importante que não pule etapas. Então, se eu trabalho numa escola e eu sou o professor monitor e eu tenho um atestado de 2, 3 dias...
é óbvio que eu vou ficar afastado 2, 3 dias. Tá, mas aí se eu venho e notifico o RH e esqueço da parte principal, que é o meu gestor, então tá, ele vai, por naturalidade, vai te colocar falta. Porque Claro. você não notificou, você notificou apenas o RH. Então o fluxo ideal é esse. Você pegou um atestado, notifica o seu gestor, olha, eu estou de atestado, encaminhei via e-mail para o RH, inclusive estou te encaminhando o original. No momento eu não posso, mas eu vou te encaminhar o original que venha junto com a frequência. Então, esses formulários todos que eu estava citando antes, todos eles vão estar na plataforma do RH. Férias, 13º, Licença prêmio. licença prêmio, então todos os formulários. Inclusive, até trouxe o notebook na ferramenta, não sei se consegue ver. Eu acho que dá para organizar. Deixa eu só olhar ali enquanto isso. Vamos ver se dá para mostrar. Vê se consegue pegar aqui. Não. Não? Vai ficar mais fácil, nós vamos gravar um vídeo depois do internauta que fica mais fácil. Mas aqui não fica? Por exemplo, se eu colocar aqui? Deixa eu olhar, peraí. Porque aí é ideal Edvan. Dá, pode ir. Aqui dá certo? Então, é ideal que assim, muitas vezes alguns servidores ou a população em geral, elas estão ouvindo. Outros estão visualizando via chat, né? Via web. Então é importante que às vezes eles tenham essa dificuldade, até mesmo como que eles vão acessar esse portal. Só lembrando aqui, aproveitando a oportunidade, o Rômulo acabou de chegar aqui e vai ajudar a gente. Esse processo que a gente está fazendo aqui, de mostrar na tela do computador, é para quem está na nossa live ali no Facebook da Prefeitura, que vão ter noção de como é feito. Você que está ouvindo através do rádio, vai conseguir, às vezes, compreender o que a gente está tentando mostrar pelo site. O que o Gilvan está fazendo aqui nesse momento é mostrando para quem está na live os acessos que as pessoas vão fazer para encontrar esses formulários na página da prefeitura, entendeu? Mas depois a gente vai sentar com o secretário e com a equipe dele também para montar um vídeo mostrando, para publicar nas redes sociais, até mesmo no Instagram, Facebook, para as pessoas conhecerem também como acessar essa ferramenta, como ter acesso a cada documento ou para realizar aí o seu pedido de férias e outras documentações. Exato. Inclusive, é uma cobrança, uma demanda nossa, juntamente com a Secretaria de Administração, que é a Eli, que inclusive a parabenizo pela gestão, que devido à demanda, hoje nós pecamos muito em Alto Horizonte um espaço físico para reuniões. Por exemplo, quando você transmite uma informação via mensagem, muitas pessoas têm dificuldade para interpretar. Por exemplo, hoje nós temos muito grupo, sabe? Muitos grupos. Então, às vezes ela fala, mas eu tive situações, olha, eu te mandei a planilha, eu te mandei algum documento, você chegou a ver? Não, eu não olho o grupo. Então, assim, para aquelas pessoas que têm o hábito, eu entendo que às vezes é muito grupo, realmente fica ruim para a gente acompanhar muita informação, mas futuramente a gente vai implementar isso presencialmente, com esse espaço, que é uma cobrança que eu fiz para a Secretaria de Administração, ela atendeu prontamente, como sempre, e hoje a gente precisa, urgente, um espaço físico, até mesmo porque uma reunião, um treinamento, inclusive agora a gente está com uma equipe montada de segurança do trabalho, que inclusive com a implantação do LTCAT, que é as normas de segurança, envolve as normas de segurança do trabalho, NR15 e NR16, então é importante que o técnico de segurança do trabalho, ele monitore esse risco. Tá, é um risco que pode ser controlado, pode ser reduzido, uma vez que eu forneço o EPI, ou o EPC, que é o equipamento de proteção coletivo, ou o EPI, que é o individual. Então, eu friso muito isso, o seguinte, para você cobrar algo de alguém, você tem que fornecer ferramentas. Claro. Então, se eu não tenho um treinamento, se eu não tenho uma instrução, como que eu vou te cobrar futuramente para você, por exemplo, utilizar um EPI ou um EPC, que é o coletivo, se eu não tive instruções, se eu não sei o que é uma NR15, uma NR16, para que ela serve,
Qual O a que finalidade? isso vai te dar, né, futuramente? Exatamente. Quais são os benefícios, os contras e os prós também que isso Ex- vai te fornecer. Né? Exatamente. Então, tem muitas ferramentas para você cobrar, você tem que fornecer o preparo suficiente. E isso é uma preocupação da administração pública em si, principalmente de Alto Horizonte, principalmente do Borges. Ele cobra muito a qualificação dos servidores, e isso é importante e é muito bom por parte do gestor em se preocupar com a qualificação do servidor. Não é qualquer gestor que se preocupa, Claro. não é qualquer gestor que incentiva, e até mesmo por questão de aprimoramento pessoal. E isso é uma questão que às vezes nem precisava o gestor estar indo lá, ó, estuda, faz isso. Então eu acho que é uma questão de você chegar, poxa, mas eu não tive oportunidade por qual motivo? Foi falta de capacitação, igual ontem o Léo citou. Nós tivemos aquela situação, o episódio, de montar o VaptVupt. Então, assim, o pessoal que foi encaminhado, eu não tenho o número exato, mas assim, digamos que 80% foi desclassificado. Tá, Não mas passaram no processo, Exato, não né? passaram. Tá, mas foi desclassificado por qual motivo? E aí entra a questão que eu citei agora há pouco, por exemplo. Tá, mas ela não passou por qual motivo? Foi porque ela não tem uma informática, ela não sabe mexer no computador? Tá, mas eu sei mexer no computador, mas teve capital humano para isso? Capital humano é quando eu tenho uma ferramenta, alguém que te instrui, te fala, olha, porque às vezes às vezes você passa, por exemplo, portal de transparência. Tá, o portal de transparência foi aprimorado. Tá, mas o que adianta a gente desdobrar, fazer um portal de transparência que ele tem um layout excepcional, mas aí eu não vou e explico. Tá, mas ele tá lá, ele tá bonito, mas tá, mas eu vou onde? O que eu busco? Por exemplo, eu quero saber licitação, eu vou em qual aba? Então é importante, inclusive, o Borges cobra isso muito, é ideal. Eu até sugiro isso depois para cada departamento, seria importante. Cada departamento vir explanar isso, sabe? Explicar. Eu estava conversando com os secretários esses dias, agora durante que eu voltei das férias, para a gente ter esse contato com a comunidade através do rádio e também através de lives, até uma conversa, para mostrar para a comunidade e também para o servidor o que ele pode ser feito. A gente sabe, por exemplo, nós servidores da administração pública trabalham o tempo todo com essa ferramenta ali cara a cara. Mas, por exemplo, nós temos servidores da agricultura, do transporte, do meio ambiente, dos serviços urbanos, que são servidores que às vezes não têm o trabalho face a face com o site. E aí, quando você fala, por exemplo, eu vou requerer férias para um servidor que trabalha hoje na Secretaria de Agricultura, que é tratorista, que passa praticamente metade do tempo dele na fazenda trabalhando. Aí ele não tem o contato com o computador, ele pode até entender, né? Mas quando ele chega e fala assim, eu vou requerer essa, aí ele vai olhar para um site, onde ele vai pensar assim, gente de Deus, aonde eu vou? Claro, a primeira ideia é ir no Recursos Humanos, só que ali você vai ter que procurar. Só que se você tivesse informação já mais detalhada, para o servidor assistir em casa, né, com tempo, e depois já ter esse acesso, eu acredito que vai ser bem mais viável. Né? Exatamente. Até mesmo porque, por exemplo, por que é tão importante o espaço físico de treinamento? Justamente para isso. Primeiro você disponibiliza a ferramenta, você dá suporte para que ela exatamente funcione. Não é algo que você vai implantar e ela de fato tem que funcionar na prática. E é igual você citou, por exemplo, eu pego um servidor que ele é do campo, da roça, ele está lá no meio rural. Tá, mas eu tive muitas situações dos servidores falar assim, uai, mas eu não sabia que eu tinha que tirar férias. Então, como assim? Como que eu não sabia que tinha que tirar férias? Então, isso é importante você explicar e deixar claro, porque assim, uma coisa é eu entender, igual você mesmo citou e frisou, que eu sei o que é férias, eu sei o que é período aquisitivo, concessivo. Período aquisitivo é aquele período no qual eu completo. Eu inicio hoje na administração ou em qualquer empresa, dia 8/2. Eu sei que até dia 7/2 do ano que vem, 2024, é o meu período aquisitivo. Que no caso é o prazo que eu cumpro de 12 meses. Então eu cumpri os 12 meses, a partir do dia 8/2 de 2024, se for viável para a administração pública, se o seu gestor, que inclusive nós tivemos uma situação que eu vou citar agora, mais adiante, que nós tivemos recente no município, sobre as férias.
Se eu sei que, por exemplo, eu completei 12 meses de trabalho, de exercício, e é viável para a administração pública, não vai me acarretar danos, que isso é muito importante frisar. E se o gestor está de acordo, o secretário liberou, não tem problema algum. Então, o intuito das férias, que é o que nós tivemos recente, é zerar o número de pessoas. Nós tivemos casos de servidores que tinham 5 férias vencidas. Então, assim, isso é inadmissível, né? Nem existe isso. Aí, quando eu ia questionar, tá, mas por que você não tirou férias? Ah, eu não gosto de tirar férias. Não é questão de gostar, é questão legal. Até mesmo porque futuramente, por exemplo, da iniciativa privada, você é notificado. Tem um limite, Gilvan, de tempo que você pode ficar sem tirar férias? Ou não existe esse... Então, é até 2 férias. Então, você não pode ultrapassar você não isso. Pode passar... Você não pode ultrapassar. Até 2 férias eu posso, 2 férias. Tanto no privado quanto no público. Isso. Só que aí, por exemplo, cada regimento, ele rege suas leis próprias, mas assim, o Estatuto do Servidor Público, para quem não tem acesso, inclusive lá na nossa plataforma, eu já solicitei para que isso seja disponibilizado na aba de recursos humanos, porque, por exemplo, hoje nós temos 3 estatutos. Nós temos 3 regimentos, plano de carreira, na verdade. Hoje nós temos o plano de carreira da administração, que é o executivo. Certo. Nós temos o plano de saúde, plano de carreira da saúde e educação. Então, vai ter alguns benefícios que o servidor ele vai se beneficiar. Se ele é da educação, ele vai ter que... Quando que eu vou utilizar? Vou utilizar da ADM? Não tem. Você vai usar conforme onde você Conforme o seu estatuto, o seu plano de carreira. Se eu sou da educação, então, a não ser que lá no estatuto não deixe claro. Por exemplo, que é muito raro isso acontecer. Mas se eu sei, por exemplo, nós tínhamos situações de servidores que ele utilizava benefício da educação e utilizava benefício do executivo. Então, assim, se eu tenho um regimento próprio, o plano de carreira, se eu tenho um estatuto próprio, então qual a necessidade desse servidor utilizar dos 2 benefícios? Então, ele tem que seguir o plano de carreira dele. Então, isso é importante. É isso que a gente está reestruturando, reorganizando e deixando isso claro para as pessoas. Que acontece que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas o Gilvan ele veio para prejudicar, ele veio para punir servidor. Eu deixo claro, inclusive, eu tenho algumas situações que as pessoas falam: ah, você não gosta de mim. Gente, não é questão de eu gostar. Eu não tenho nada contra ninguém, pelo contrário. Então, se houver alguém que tem alguma coisa contra mim, é assim, desnecessariamente, porque eu não tenho maldade com ninguém. Então, isso é uma coisa que é questão de ética, cultural, que eu tenho desde berço. Então, eu não tenho nada. Então, tire isso da cabeça de qualquer pessoa. Ah, o Gilvan está me perseguindo. Não existe questão de perseguição. Então, assim, a gente... E eu falei isso em outras vezes. Nós trabalhamos com o órgão público, verba pública. Então, tudo que você faz, você tem que transparecer, prestar conta. Se eu sei que eu tenho uma carga horária de 8 horas, eu tenho que cumprir a carga horária, 8 horas. É igual muita gente relata: ah, o Gilvan me mandou embora. Gente, lembrando, a Secretaria de Recursos Humanos, ela assume uma responsabilidade como secretário, mas a última canetada quem dá é o prefeito, é o executivo que está ali. Então, por exemplo, às vezes o Gilvan é notificado pelo prefeito para fazer o desligamento ou ligamento de algum funcionário. Por exemplo, olha, eu quero contratar, por exemplo, um funcionário para a área da administração. Então o prefeito vai chegar lá: Gilvan, eu preciso de uma pessoa que trabalhe na administração. O Gilvan vai chamar essa pessoa, vai nomeá-lo. Lembrando, tudo passa pela mão do prefeito. Então não se preocupe às vezes pensar assim: fui mandado embora, o Gilvan que teve a ideia. Não, o Gilvan é a intermediação entre você e o prefeito, nesse momento, né? Inclusive, eu tive algumas situações que aqui as coisas é muito rápido, corre muito rápido. 2 minutos você sabe tudo. Então, assim, às vezes tem situações que a gente nem tá sabendo. Ah, você manda... Nós tivemos um evento agora, uma situação bem que eu vou citar, por exemplo. Ah, todo mundo que tá tirando férias vai ser mandado embora. Ixi, ouvimos isso de mandar conta. Inclusive, assim, gente, só tranquilizando a população, os servidores, porque assim, isso não está em pauta do prefeito, até mesmo porque
Não há motivo, não tem necessidade. E é aquela questão que eu citei agora há pouco, em relação às férias. Tem um prazo máximo, tem um limite máximo. Então, o intuito é zerar a fila de férias. Então, tenho agora um recesso de carnaval. Eu não vou tirar férias agora porque eu vou ter recesso de carnaval, independente. Se para a administração, eu posso te liberar agora, independente se é recesso de carnaval ou não, a administração vai ter que te liberar. Então, assim, não é eu, Gilvan, que estou impondo, não é o prefeito que está impondo, é questão legal, é questão prazual, processual. Então, assim, as pessoas elas têm que começar a entender, mudar essa cultura de que eu tenho que cumprir a carga horária, fulano está me perseguindo. Não. Quando o gestor ele te notifica, é porque já tem uma outra notificação, tem uma determinação, tem uma legislação para isso. Inclusive, o nosso estatuto ele é claro. As férias elas não podem, o período são 12 meses. 12 meses, se eu puder liberar o servidor, igual eu citei antes, e não tiver impedimento para a administração, ele tem que tirar férias. Não é uma implicação, não é que eu não gosto de A ou B, que eu não tenho nada contra ninguém, e assim, eu durmo super tranquilo em relação a isso. E eu volto a frisar que eu prezo muito pelo certo, e o Borges também ele preza muito, ele cobra muito isso da gente. E isso é bom, inclusive, mesmo antes de eu vir para Alto Horizonte, eu já admirava ele, porque assim, aqui em Alto Horizonte nós temos benefício que em qualquer lugar, isso, às vezes ele cita muito isso nas nossas reuniões. Isso. Nós temos benefícios hoje em Alto Horizonte que em qualquer lugar que você vá, nós temos um lugar invejável. Claro. Então assim, nós temos um lugar muito bom de se viver. Então, mesmo antes de eu vir para Alto Horizonte, eu já admirava ele pela humildade que ele tem. Então, ele é acessível, qualquer pessoa que procura ele vai te atender, independente. Independente de qualquer lugar, os prefeitos, a gente sabe que na nossa região, os prefeitos aqui são bem acessíveis, mas aqui em Alto Horizonte ele praticamente ele é mais acessível. Então, exatamente. Então, assim, deixando claro que não é perseguição em relação às férias, vocês podem ficar despreocupados. Ninguém está na lista para ser mandado embora, que essa semana alguém está perguntando que tem 150, 200 funcionários que vai ser mandado embora. Gente, não se preocupe nesse momento. Claro que se o prefeito, junto com o secretário de RH e toda a equipe vê que há necessidade de desligamento de funcionário, isso vai acontecer independente. E vai ser também notificado, né, Gilvan? Ninguém vai te mandar embora de um dia para a noite, você vai voltar e falar para você assim, tchau, vai embora. Não, você vai ser notificado, tem toda uma conversa. Né? Exato. A gente tem todo um processo, um rito processual de notificar. Então, podem ficar tranquilos, não está em pauta isso, até mesmo porque o prefeito não determinou, não me passou nada até agora, e eu acredito que não é o intuito dele, não há razões para isso. Então, a partir do momento que houver uma decisão contrária, com certeza nós vamos notificar os gestores, nós vamos repassar para cada um. É questão, igual eu citei, nós estamos passando por uma reforma administrativa. Sim, o Rogério esteve aqui na segunda, já falou dessa reforma. Exatamente. Então, assim, isso não é só em Alto Horizonte. Isso em Goiânia, em qualquer lugar, Campinorte agora, parece, se eu não me engano, vai ter também. Então, assim, todo município tem que ter essa reforma administrativa. Aparecida também teve. Então, assim, a reforma administrativa, ela é mais que para conter gastos, conter o regularizado. O que eu estou gastando a mais? O que eu estou gastando a menos? O que eu preciso melhorar, né? Melhorar. Então não é para criar pânico em relação a isso. Vamos aproveitar e mostrar para os nossos internautas que estão ali conectados como é que faz com o site? Vamos lá. Então, para os servidores para aqueles que estão acompanhando, até mesmo para a população, às vezes, que tem um filho, um parente. Então, aqui na parte de recursos humanos, ele vai direto acessar o portal da prefeitura. Na área de recursos humanos, acho que está dando para ver. Vai em recursos humanos. Aqui foi migrado todos os servidores, que inclusive antes, lá no portal de transparência, aqui eu consigo ter acesso aos valores, quanto que eu recebo, se o salário está pago ou não. E aqui o padrão remuneratório. Então, a gente migrou todas essas informações para um local só, para ele ficar bem unificado. Certo. E não ter que recorrer a várias abas. E aqui, que eu citei agora há pouco, os formulários.
Aqui você vai em requerimento diversos e aqui vai listar todos os formulários que o servidor, qualquer que seja, está listado com os nomes, que ele vai entrar e vai baixar esse formulário. Por exemplo, aposentadoria. Eu vou baixar o formulário, preencher, tem todo o processo que você deseja, você vai pôr a data do início, inclusive quando é aposentadoria vem uma carta do INSS certo, falando a partir de qual data foi concedida aquela aposentadoria, assim como outras também. E o que é importante, voltando para a parte de aprimoramento, capacitação profissional, que é o que o Borges cobra muito, e o Léo também está implantando. Aproveitando a oportunidade, ele está aqui falando para mim, que está mandando um abraço para você, tá ligado lá na 87, ouvindo. Um abraço para o Léo, e escreveu que para mim: estou parabenizando o secretário Gilvan pelo belíssimo serviço prestado à frente do RH. Um abraço para você, Léo. Gilvan está aqui também, junto comigo na 87 hoje, nessa quarta-feira. Eu que agradeço. Ele, inclusive, tem feito, inclusive eu vi pelos comentários ontem, o pessoal elogiando. Então, assim, quando você faz algo que é bom, acredito que é o que ele está fazendo, é visto pela população, não só pela população, por todas as pessoas em si. E ele vem prestado um serviço maravilhoso em frente à secretaria, inclusive parabenizo. Inclusive, Léo, já que você está ouvindo, eu deixo, inclusive não só para o Léo, mas para todos os secretários, inclusive sempre sou acessível, todos que me procuraram, tanto servidores como o secretário, eu estou à disposição, a Secretaria de RH, de Recursos Humanos, está à disposição de todos os servidores, não só de servidores, da população em si, em geral. Então, qualquer dúvida, qualquer situação, pode estar procurando a gente, que a gente vai estar instruindo. E aqui dentro dos formulários diversos, tem o portal ENAP. O que é o ENAP? ENAP é um portal de cursos EAD, que hoje em dia, como a gente entende que as pessoas, ela tem a vida corrida do dia a dia, trabalho, faculdade, filhos, casa. Então, assim, para aquelas pessoas que elas querem fazer o curso, se aprimorar, inclusive ela serve até mesmo para uma titularidade, para o concurso público, para os cursos que o Léo vai implantar futuramente, informática, que a informática ela é a base. Essa parte do ENAP é só para os concursados, ou quem é comissionado também pode fazer? Não, isso é de maneira geral. É maneira geral? De maneira geral. Aqui no ENAP, inclusive, eu só voltar aqui para exemplificar, ele está dentro de requerimento diversos. Isso é expandido para todos os servidores, tanto da administração como os comissionados, do processo seletivo. Qualquer pessoa da administração, né? E da população em geral que tem interesse. Eu preciso, por exemplo, fazer um curso de atendimento ao público. Como que eu faço, por exemplo? Inclusive, aqui, deixa eu só abrir o site. Aqui você vai em formulários e você vai procurar a pasta Passo a Passo ENAP. Certo. Quando você clica no Passo a Passo ENAP, no tópico 1 você vai ter o endereço que abre, né, o portal. Você já abre o portal e aqui lista todos os cursos que você pode fazer de acordo, inclusive, e o bacana de fazer cursos EAD, que você pode fazer no seu tempo. Agora eu não consigo fazer... Os meninos dormiu todo mundo, agora eu posso resolver minha vida. E de qualquer lugar também. Claro. Na verdade, o EAD, a importância com o processo que a gente passou agora no país, com Covid e outras situações, foi muito bom. Deu uma visão que antes não tinha tanta visibilidade. Isso, o EAD não ajudava muito, isso não dá resultado, né? Exatamente. Então, assim, com essa ferramenta que nos ajudou muito, então qualquer servidor, qualquer pessoa pode entrar no curso do ENAP, no portal do ENAP, e fazer o curso de acordo com o seu critério. Atendimento ao público, por exemplo, lá também tem principalmente sobre pregão, como que você vai realizar, inclusive a carga isso horária. Também pode ser usado para a população, né? Isso, exatamente. Porque às vezes a população nossa em si, os comerciantes, participam muito de pregões, ali também tem como se preparar, né? Inclusive tem aqui, ele vai listar, quando ele entrar no portal, vai ter todos os cursos. Então ele lista, ele vê qual o curso que mais agrada, qual o perfil.
E tem desde carga horária 14 horas até, por exemplo, tem 100 horas na área da saúde, tem alguns de aprimoramento pessoal, atendimento ao público, tem LGPD, inclusive, que é super importante, está super no auge hoje. Tem o sistema SEI, que é o que eu estava citando mais cedo, sobre o processamento de dados via online, né? Que você vai processar. Então é importante, agora aproveitando que o Léo está trazendo esses cursos, é bacana você fazer o curso de informática, que é uma porta de entrada, tanto para qualquer emprego. Não só para os servidores públicos, mas também com a comunidade. Isso, né, em si. exatamente. Ajuda muito. Então isso é bom, porque aprimora, às vezes, você, questão de vestimenta, como falar ao público, etc. e tal. Que bom. Nós temos aqui também, eu vi, a gente já começou a falar desse assunto, mas vamos voltar nele aqui um pouquinho, que é sobre o técnico de segurança do trabalho para cuidar da saúde dos nossos servidores. Eu acho que você já tinha falado, mas a prefeitura já conta já com esse quadro de funcionário na área de segurança do trabalho? Hoje nós já temos, inclusive, a comissão vai ser composta por 3 servidores, 2 comissionados, né, que eles vão dar suporte, eles vão implementar, vai verificar o nosso LTCAT e cobrar do gestor os EPIs, os EPCs, que é o coletivo, e colocar que utilize na prática. Eles vão buscar capacitação. Aquela área do servidor, né? Isso, exatamente. Por exemplo, se for com a mineração, que às vezes ele tem um pessoal lá também para ministrar um curso, como que funciona, como que utiliza o EPI. E nós vamos ter também uma técnica. A técnica de segurança do trabalho, inclusive nós temos, foi feito no processo seletivo recente. Certo. Ela que vai ficar responsável para estar dando suporte a esses 2 servidores e estar instruindo como que eles devem utilizar e buscar parcerias, se for possível, levar eles numa empresa. Para conhecer, né? Para conhecer como que funciona e implementar no município. Vamos falar de um assunto aqui para a gente poder finalizar, que é o ponto que a gente tem que bater todos os dias ali, que o servidor chega, ele tem aquele contato. Mas eu queria que você relatasse, até explicasse para os servidores e também para a comunidade, como é que funciona caso o servidor esqueça, às vezes na correria, de bater o ponto, ele deve procurar o gestor para informar que ele não lembrou do ponto, ou ele tem uma folha de ponto onde ele deve anotar, ou anotar em alguma coisa para também lembrar vocês, como é que é feito esse processo? Porque às vezes o servidor no dia da correria, ele bate o ponto cedo, né, porque às vezes é mais tranquilo, mas aí deu meio-dia na correria, eu fui embora e quando eu vi não tinha batido ponto, e eu voltei a 1 e bati o das 1, e quando eu fui embora 5 horas na correria e não lembrei. Como é que é feito esse trabalho do RH com o sentido do ponto? Então, hoje, inclusive, nós temos uma licitação, que acredito que ela finalize agora, todos os, até mesmo a questão de nós do RH, você imagina, nós temos várias secretarias, por exemplo, a educação é enorme. E hoje nós temos muito ponto manual. Então, isso até mesmo para fechar a folha de pagamento demanda muito tempo. Sim. Então, se eu tenho um ponto eletrônico e o número na verdade, justificativas. Justificativa, ela seja o menor possível, ajuda até mesmo para quem controla o ponto. Claro. Então, quando que vai ser utilizado esses casos com a implantação dos pontos eletrônicos nas unidades? Essas questões que você citou. Eu esqueci de bater o ponto. E o gestor está ciente, então ele vai na folha manual. Como de praxe tem que ser 4 registros, entrada, almoço, retorno do almoço e finalização do expediente. Mas eu esqueci de bater o retorno do almoço, a folha de ponto manual vai ser justamente para isso. Para ajudar o servidor nesse momento. Ele vai lá e justifica por qual motivo ele não bateu o terceiro registro quando ele retornou do almoço. Que bom. Eu acho que nós já tínhamos falado aí praticamente de tudo. Tem mais alguma coisa que você quer aproveitar dentro da programação para alertar a comunidade ou servidores? Ou já encerrou-se por aqui? Então, tem... Inclusive, tem sim. Então, vamos lá, então. Aproveitar os minutos finais, claro. Né? Aproveitando, por exemplo, eu queria deixar claro e reforçar, por exemplo, a importância, eu já expliquei isso muito, só que isso não abrange todo mundo. E, de qualquer forma, ainda existem dúvidas em relação às convocações do processo seletivo. Sim. As convocações do processo seletivo, elas são feitas todas via portal da prefeitura.
Inclusive, ela vai estar lá no portal. E esse é o dentro do assunto RH. que toda vez que nós devemos aqui, nós temos que tratar dele, que as pessoas pensam que vai ser receber uma mensagem do seu WhatsApp. Né? Exatamente. Então, assim, o RH ele não entra em contato com o servidor, com o candidato, ele não liga. Aliás, ligamos sim, quando está vencendo o prazo e ele não se apresentou, porque para me poder convocar o próximo, eu tenho que ter um respaldo dele, para não ter a situação de eu convocar o servidor de última hora. Ele falar, uai, mas eu não fui notificado. Você foi notificado. E aí tem situações, por exemplo, tem que ficar muito atento em relação aos prazos. Os prazos, porque, por exemplo, nós damos um intervalo de 30 dias. Para que o servidor possa fazer ali a solicitação. Isso, para se organizar, para juntar toda a documentação. E recentemente, por exemplo, no edital 1, que foi lá do cargo de serviços gerais, Certo. no dia 11 de janeiro, eu fiz uma convocação de 6 servidores. Então, acredito que deva, se tiver alguém que estiver faltando, procurar entrar no site. Se porventura tiver alguma dificuldade, embora já está lá no portal do RH, para procurar e levar a documentação o quanto antes. Eu acredito que não tenha mais ninguém, mas se porventura você foi convocado, dá uma olhada lá na convocação, Né? E aí seu nome estiver, você leva, junta a documentação e leva. O edital 2, a mesma forma, nós convocamos recente o cuidador e o cuidador plantonista. Então, o cuidador plantonista, e vale ressaltar essa observação desses 2 cargos. Cuidador é aquele que vai trabalhar 40 horas, de segunda a sexta, das 7 às 17, com intervalo de 2 horas, e o cuidador plantonista é o cuidador escala 12 por 36. É importante frisar isso. Eles também foram convocados, o prazo deles vence em dia 25 de fevereiro. Fevereiro. Só que como vai dar no sábado, se eu não me engano, então ele vai ser expandido para segunda-feira. 25 de fevereiro? Deixa eu só confirmar aqui. Confirma aí, Alessandra, para nós. Vai dar no sábado. Não é? 25 de fevereiro, sábado. Exatamente. Sábado. Então vai ser estendido para 27. 27. Mas aí se ele puder levar o quanto antes, não quer dizer que tem 30 dias. Não se empolgue aí com 27 segunda-feira não e achando que vai dar tempo. Não, vai mais cedo. Isso. E o outro é o edital 3, que eu convoquei também no dia 26, é esse prazo, o eletricista e o médico veterinário, que é para ser implantado no programa SEI, que é uma demanda, inclusive quando nós fomos no evento itinerante do Trevinho, foi uma cobrança do pessoal lá daquela região, não só da região do município. Então, o Tiago, não sei se ele está ouvindo, se ele estiver ouvindo, que ele compareça ao RH. Esses já foram convocados, já estão pronta a convocação, né? Todos foram convocados e tem que ficar atento aos prazos para que não depois, eu não fui avisado, ninguém me ligou, ninguém me notificou. Que fique claro isso. Secretário, eu queria agradecer demais, de coração, por ter participado conosco desse programa, explanar aí para a comunidade um pouquinho sobre a Secretaria de Recursos Humanos. A gente sabe que seu trabalho é corrido lá, mas você teve a oportunidade de tirar uma hora para poder estar aqui falando com a comunidade. Leva aí os nossos cumprimentos, nossos abraços a toda a sua equipe que faz um belíssimo trabalho à frente da administração pública e sinta-se à vontade quando quiser voltar aqui ao programa para poder falar com a comunidade sobre o processo seletivo, sobre os cuidados que o RH tem. Nós estamos aqui de portas abertas para lhe receber. Eu que agradeço, inclusive, eu ressalto a importância que o RH está à disposição da população, de todos os servidores, qualquer dúvida que seja, e à medida que for implantado novas ferramentas, a gente vai estar publicando, a gente vai estar divulgando, dando transparência o que de fato tem que ser feito. E a gente está à disposição para qualquer situação, qualquer dúvida, e agradeço novamente. Eu que agradeço. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso programa Governo Transparente desta quarta-feira, 8 de fevereiro. Lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 9, nós vamos ter aqui na programação a Secretaria Municipal de Saúde. A nossa primeira-dama, Rosânia, vai estar aqui, a secretária de Saúde, falando das ações da Secretaria Municipal de Saúde. Desde já quero agradecer a toda a equipe da saúde que já vão estar aqui amanhã ligado na 87. Se você tem alguma pergunta, dúvida sobre a saúde, já coloca aí na ponta do papel, anota aí, porque amanhã nós vamos receber a secretária de saúde para trocar essa ideia. O WhatsApp da rádio, você já sabe, é 982417813, ou também pode mandar no meu particular, 62981554231, que a gente amanhã pergunta para nossa secretária de saúde, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.